Labirinto do Destino e o Jardim do Mestre. Caverna do Dragão. Segundo Epicuro 1, Introdução. A tragédia cíclica O Fardo da Nostalgia. Caverna do Dragão. Uma série que marcou gerações, mas que no fundo era uma alegoria cósmica de promessas não cumpridas e saídas que não existem. Episódio após episódio, esses jovens lutavam, quase chegavam em casa, mas a porta sempre se fechava. Uma tragédia cíclica. Eles viviam num loop infinito, semana após semana, sendo meros heróis incompletos, em um mundo dominado pela magia e pelo medo. A sua missão era o retorno, mas o seu destino parecia ser o adiamento eterno da saída. Tu, o mestre dos magos. A falsa esperança e o destino irrefletido. A cada fracasso surgia o mestre dos magos, o gnomo onisciente da omissão seletiva, o oráculo da ambiguidade calculada. Ele prometia a solução, mas na verdade sua presença existia apenas para garantir que o episódio não tivesse fim. Um espectador privilegiado do sofrimento alheio, ele vendia esperança falsa. Este ciclo de busca intensa, mas sem sabedoria, e de dependência de uma sorte instável, a porta mágica ou a dica milagrosa, é precisamente o que Epicuro nos ensinaria a evitar. Epicuro, o filósofo da felicidade, ensinava que o homem sábio jamais deve acreditar cegamente no destino e na sorte como fatalidades inexoráveis. A sorte ou a fortuna, no pensamento epicurista, não é uma divindade, e o sábio não acredita que ela proporcione bens ou males fundamentais para uma vida feliz. O mestre dos magos era a encarnação do destino zombeteiro, do roteirista covarde, mantendo os jovens presos. 3. A filosofia como bússola. Fugindo da dor e do medo, qual era então o verdadeiro caminho para a saída? Para Epicuro, a felicidade é a finalidade da vida. Ela é alcançada através da saúde do corpo e principalmente da serenidade do espírito, ataraxia. Os heróis da Caverna do Dragão estavam constantemente em estado de imensa perturbação, atormentados pelo medo de nunca voltar para casa e a dor do fracasso contínuo. Eric, o reclamão, talvez fosse o único a ter uma boa razão para implicar com o velho, pois ele questionava a fonte da eterna perturbação. O caminho para a liberdade, segundo Epicuro, está em afastar-se da dor e do medo, em examinar as causas de toda escolha e toda rejeição. A filosofia é a disciplina cuja meta é tornar feliz o homem que a pratica. Ela é necessária para alcançar a saúde do espírito, pois ninguém é demasiado jovem ou velho para alcançá-la. Os jovens heróis estavam na idade perfeita para buscar esse conhecimento. For, o Vingador e o medo da morte. O mal mais terrível, o maior inimigo, não era Vingador, que buscava tomar as armas mágicas. O maior de todos os males, o mais aterrorizador, é o medo da morte. Epicuro nos ensina a acostumar-nos à ideia de que a morte para nós não é nada. Por quê? Porque todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é privação das sensações. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Quando a morte está presente, nós é que não estamos. Ao vencerem o medo da morte ou do fim, ou do fracasso definitivo, os heróis eliminariam o desejo de imortalidade ou de tempo infinito. Eles poderiam, então, fruir a vida efêmera que lhes restava no mundo paralelo, colhendo os doces frutos de um tempo bem vivido, mesmo que breve. A qualidade da vida importa, não a duração eterna. 5. Resolução, a prudência e a autossuficiência. A verdadeira saída. O prazer, para Epicuro, não é o gozo imoderado dos prazeres mundanos, mas sim a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Eles precisavam diferenciar os desejos naturais e necessários, como o bem-estar corporal e a própria vida, dos desejos vãos ou inúteis, como o retorno a todo custo, impulsionado pela ansiedade. A autossuficiência
é um grande bem. Não para se contentar com o pouco, mas para que, caso não tenham o muito, consigam se contentar com o pouco. Pão e água podem proporcionar o prazer mais profundo quando há carência. E de todas essas coisas, o supremo bem é a prudência phronesis. É a prudência que ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. A verdadeira saída da caverna do dragão não estava em um portal mágico prometido por um ser ambíguo. Estava na tranquilidade do espírito, na aceitação de que o futuro não é totalmente nosso, nem totalmente não nosso. Ao meditar sobre esses ensinamentos, dia e noite, o ser humano não se sentiria mais perturbado. O retorno, então, seria irrelevante. O homem sábio vive como um deus entre os homens, mesmo que mortais. Eles parariam de viver no medo e na expectativa da sorte, e viveriam, sim, em ataraxia. O inferno cíclico se tornaria um jardim, o jardim de Epicuro, onde o mestre e os discípulos viviam de forma quase ascética, focados na qualidade da vida em detrimento da quantidade. 6. Conclusão. A paz interior eles podem nunca ter voltado para casa no sentido literal, tornando-se uma lenda urbana. Mas para o sábio, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. O loop se quebrou não pela magia, mas pela filosofia. Medite sobre estas coisas, e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo. Fim.